abençoe, sem se importar com o mau cheiro do pecado da Jesus. Com alegria eu saúdo a igreja do Senhor Jesus Cristo nesta noite com a sua doce paz. Amém, irmãos? Amém. Aproveitando que estamos nessa posição própria já para fazermos menção do texto sagrado, abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15 e no versículo de número 11. Nossa gratidão a Deus por uma vez mais estarmos na sua casa de oração para juntos exaltarmos e bendizermos o seu nome. Saudação a toda a igreja, ao nosso pastor Carlos. Aleluia. Aleluia. E aos nossos irmãos e amigos que nos acompanham através da live, via Facebook, os irmãos e irmãs que viram este vídeo, que Deus nos bendiga, em nome de Jesus. Queremos fazer menção então desse texto, queridos, queremos ser breve, porque temos convicção no nosso coração que o Espírito de Deus vai falar conosco nesta noite. Quantos encontraram o texto, pode dizer amém? 15. Amém, irmãos? Podemos ler? Amém. Então, quantos encontraram e pode dizer amém? Amém. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se e ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém. Amém. Obrigado, queridos, por gentileza, tome o vosso assento. Aleluia. Quero pedir o Tiago, se está bem, o volume, está muito alto, amém. Então, queridos, nessa noite nós queremos falar desse texto tão conhecido já, dos que estão familiarizados e fazem uso da Bíblia Sagrada. Esse capítulo de número 15 de Lucas, conhecido também como, já foi dito aqui na quarta-feira, no culto de ensino, como o capítulo dos achados e perdidos, onde Jesus aqui está fazendo menção da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho mais novo, aleluia, que saiu de casa, e do filho mais velho que permaneceu em casa. Aleluia. Mas para que nós possamos entender, queridos, nesta noite, aquilo que o Senhor quer falar comigo e contigo, eu quero fazer menção ainda no início deste capítulo, de alguns versículos. Capítulo 15, diz assim: chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. É assim que começa esse capítulo. Então, quando Jesus fala da ovelha perdida, Jesus fala da dracma perdida, e Jesus fala desses 2 filhos, essa parábola do filho pródigo, e pródigo quer dizer esbanjador. Aleluia. Então, a parábola do filho esbanjador
Jesus está nada mais, nada menos que dando uma resposta, como tantas outras passagens ele faz, aos religiosos da época, que sempre estavam procurando meio para acusar Jesus de algo, para o julgar, para o interpelar em si acerca da palavra. E quando o Senhor colocava isso no meu coração, e já há algum tempo o Senhor vem tratando comigo nessa questão, para que eu tenha cuidado de não me tornar um religioso, porque o religioso, ele é complicado. O religioso, ele não entra e não quer que os outros entrem, porque ele está preso a uma série de questões. Mas, queridos, esse texto bastante conhecido do povo de Deus, Jesus está relatando 3 personagens. Então, o pai com seus 2 filhos, e agora um dos filhos chega para esse pai e pede a sua parte da herança, e o pai assim o concede. O pai não estava a fim de criar confusão, porque se você for estudar a fundo, ele poderia se interpor e dizer: não, você não está na idade de ser de casa, eu não tenho obrigação de te dar a herança ainda. Mas o pai concordou com o pedido do filho, deu a herança para ele, a parte que lhe cabia, e ele saiu. E a Bíblia diz que ele levou uma vida dissoluta. Aleluia. Mas este homem, este moço, quando ele estava lá nessa situação, depois que esbanjou tudo, e o tudo aqui, queridos, eu quero colocar nessa noite como a sua vida, o seu vigor, aquelas coisas que Deus havia colocado sobre a sua vida desde o seu nascimento, quando formou ele no ventre da sua mãe. Ele estava gastando longe da casa do seu pai. E aqui nessa história, o pai precisava desse filho, porque esse filho também poderia trabalhar no campo, poderia ajudar o pai a produzir ainda mais, como fazia o filho mais velho, no mesmo relato. Porém, agora ele está distante, mas ele começa a passar necessidade. E creio que bateu uma saudade nele também, da casa do pai, do seu irmão, enfim, das pessoas que ele conhecia, dos empregados do seu pai, porque ele faz menção aqui no texto, até mesmo dos funcionários do seu pai. Mas este filho, o próprio pai, diz no texto que considerava ele como perdido, mas ele também não deixou, em hipótese alguma, de considerar este que saiu de casa como filho. E muitas vezes, queridos, nós corremos esse risco de dizermos como se houvesse, e todos nós sabemos que não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho, ex-filha, mas nós somos tentados no nosso coração de, numa atitude diferente desse pai, muitas vezes queremos agir e dizemos que vamos tirar do testamento, não consideramos mais, não faz mais parte da família, porque de alguma forma frustrou aquilo que nós entendíamos que era a prática correta. O correto, na verdade, seria este filho permanecer como seu pai, não colocar fora a herança que ele tinha. Mas não foi assim que ele agiu. Como eu disse, pródigo quer dizer esbanjador, ele esbanjou tudo. E agora, quando ele está no fundo do poço, quando ele começa a desejar, então, aquilo que não lhe pertencia, aquilo que nenhum ser humano gostaria de ter para si, que era a comida dos porcos, até isso ele chegou a desejar. Não obstante a tudo isso, e quando você vai ver no texto original, aquela partezinha que diz ele caindo em si, essa pequena frase, caindo em si, no original quer dizer que ele tornou ao juízo perfeito. Ele teve um momento em que ele parou, pensou, raciocinou. E o Espírito de Deus então fez ele entender que ele não precisava estar naquela situação que ele se encontrava. Porque na casa do pai havia abundância de pão. E ele mesmo reconhece isso quando ele diz que até os funcionários do pai dele estavam vivendo melhor que ele, que era herdeiro de tudo. E quantas vezes eu e você, agora espiritualmente falando, estamos nessa situação. Estamos na casa do pai, sabemos que tudo nos pertence, mas ainda não estamos usufruindo. Uns porque estão longe da casa do pai, outros porque estão dentro da casa do pai. Porque esta parábola tem 3 personagens, tem um outro filho mais velho também. E esse é o que Jesus mostra.
que é o religioso, que é o legalista. Era um dia de festa quando o que me chama a atenção é que este homem, agora este filho, ele começa a planejar a sua volta e junto com a sua volta ele planeja o seu discurso. Ele começa a planejar, eu vou chegar lá, vou dizer para o pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus, pequei contra todo mundo. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, você não precisa me aceitar como tal, mas permita-me que eu seja um dos teus funcionários, porque se o pai aceitasse ele como funcionário, ele já estaria em uma situação melhor do que ele se encontrava. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas quando ele se aproxima da casa do pai, e ele devia estar mal cheiroso, e me chama a atenção, queridos, que quando o pai avista ele, o pai corre, o pai o abraça, o pai beija ele, não se importando com nada disso, se ele estava cheiroso ou não se importou. Não chegou com um monte de pergunta para ele, por que você fez isso, fez aquilo e aquele outro. A preocupação do pai aqui no primeiro momento foi demonstrar que ele ainda continuava sendo seu filho. Demonstrou o amor, esse que foi cantado no louvor que o irmão cantou aí. A nossa maior dificuldade é demonstrar esse amor. Porque nós estamos propensos a agir como o filho mais velho deste relato. Porque quando agora esse pai recebe o seu filho e não permite que ele diga a última parte, se você prestar atenção no que foi lido. Quando ele vai dizer, não sou digno de ser chamado seu filho, porque já estava planejado no seu discurso, o pai não deixa ele dizer essa frase. O pai já passa logo a falar com seus servos, o meu filho voltou e nós vamos fazer uma festa. Na cabeça dele, ele estava querendo abrir o direito de filho para ser aceitado como um dos funcionários, porque ele entendia que assim ele estaria melhor ainda. Porém, o pai no seu coração olhava para ele ainda como filho. E agora começa a preparar então a festa. Aleluia. E foi assim com a minha e com a tua vida. Que eu e você também estávamos distantes da casa do pai. E quando nós voltamos, aleluia, para a casa do pai, houve festa. Você não vai achar em lugar nenhum da Bíblia que diz que houve festa no céu quando alguém conseguiu comprar uma mansão, quando alguém acertou na Mega Sena, quando alguém fez isso, fez aquilo. Não, agora quando um pecador se arrepende de fato, a Bíblia vai dizer, nesse mesmo capítulo, no versículo 7, aleluia, que há festa no céu. Aleluia. Não existe nada mais importante do que a salvação do ser humano. Aleluia, graças a Deus por isso. E todos nós somos alcançados, mas quem sabe, você começa a entender agora esse relato e você diz, eu nunca me desviei, como a gente gosta de dizer, eu nunca saí da presença do Senhor, eu sempre estive envolvido na obra do Senhor, pois é justamente isso que Jesus aqui está debatendo e dando a resposta para aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, aqueles que estavam o julgando porque ele comia e também se assentava com os pecadores. Aleluia! Mas eu quero deixar bem claro nesta noite, queridos, que Deus e que Jesus, quando se aproximava do pecador, não era para pecar junto com eles. Não era para passar a mão na cabeça. Não. Toda vez que você vê Jesus, como foi na casa de Zaqueu, Jesus se aproxima do pecador na intenção de alcançar ele para a salvação. Só que os religiosos não conseguiam compreender isso, porque estavam mais presos nas suas regras, nas suas ordenanças e na lei de Moisés, que eles tinham esticado e colocado mais um monte de coisa junto, e eles não conseguiam exercer a compaixão e o amor pelo próximo. Então estão julgando Jesus, porque Jesus apareceu pregando o Evangelho e começou a se destacar, porque a multidão mesmo começou a seguir Jesus, porque via que ele ensinava e pregava com autoridade. Porque eles começaram a ver que enquanto
os religiosos se afastavam deles, Jesus se aproximava. Glória a Deus. Agora Jesus está dando uma resposta. Jesus fala da ovelha, e ele sabia o valor que tinha a ovelha. Todo aquele que tinha o seu rebanho, se uma ovelha faltasse, ele ia atrás. Por isso Jesus fala da ovelha. Todos sabiam a importância que a dracma tinha, o valor moral, o valor que aqui a dracma significava na vida da mulher. Todo mundo sabia. Por isso Jesus faz menção. Jesus estava dizendo para eles: vocês valorizam a ovelha que se perde, vocês valorizam uma dracma que se perde, mas vocês não querem valorizar o ser humano, que é o filho quando volta. Aleluia. Porque falta para vocês ainda um amor. Jesus estava chamando a atenção deles para essas verdades, porque eles estavam novamente julgando ele, apontando o dedo, porque ele se aproximava dos pecadores. Agora eu te pergunto, onde é que eu estaria? Onde é que você estaria nesta noite, se Jesus não houvesse se aproximado de nós? Se ele tivesse agido como um desses religiosos, onde é que nós estaríamos? Volto a dizer, Jesus não estava concordando com as práticas erradas dos pecadores, mas ele entendia que se ele não demonstrasse amor, e se ele não falasse da verdade do Evangelho com amor para o pecador não tinha como se converter. Você já leu a parábola do fariseu e do publicano? O religioso, ele se torna legalista, porque o fariseu olhava para o publicano e dizia: graças te dou porque eu dou dízimo até da hortelã. Graças te dou porque eu oro 3 vezes ao dia. Graças te dou porque eu sou judeu. E assim ia. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E de repente olha para o lado e vê o publicano. O publicano, para quem não sabe, era um cobrador de impostos. Ele não era muito bem visto pelos judeus, porque ele estava a serviço do Império Romano e ele cobrava, e alguns roubavam, até não cobravam imposto, como o caso disso aqui. E alguns judeus começaram a trabalhar para o Império Romano, e esse judeu que trabalhava como coletor de imposto para o Império Romano era mais odiado ainda pelos judeus. Aí ele dá uma espiadinha assim, ele viu o publicano também, querendo falar com Deus, só que o publicano estava um pouco mais longe e não levantava a cabeça, enquanto o fariseu, o legalista, dizia: eu, Senhor, mereço, porque eu faço isso, faço aquilo. O publicano dizia: eu não mereço nada, Senhor, eu não sou digno nem de levantar a minha fronte, eu não sou digno nem de estar aqui na tua presença, mas eu preciso de ti. Você está entendendo? E nós corremos o risco, eu volto a dizer, de agir como um religioso, como um legalista. Como nós gostamos de se auto-justificar. Aí eu não falto nenhum culto. Não, eu estou em todos os cultos de ceia. Não, porque eu não sou que nem o irmão fulano que vem quando quer. Não, porque eu isso, eu aquilo. Nós temos que ter cuidado com isso, queridos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não viríamos todos os cultos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, não estaríamos aqui, não seríamos alcançados com essa tão grande salvação. Agora vejam, a Bíblia diz para nós nos alegrarmos, que se alegram. Agora de repente, aquele mais velho aqui desse relato, o segundo filho, ele começa a ouvir música, ele vai chegando no campo. E eu entendo o campo aqui como trabalho, ele está trabalhando, ele está vindo para casa. E ele começa a escutar barulho de dança e barulho de música, e ele começa a pensar: puxa, não sei o que está acontecendo, porque eu creio que ele começou a pensar: puxa, mas não é data de festa. Quem poderá estar de aniversário? Fulano? Não. Ninguém está de aniversário, não é uma data festiva do nosso povo. Por que esse alarido? Por que essa festa? E aí quando ele chega, que ele encontra os primeiros empregados do seu pai, eles já vão dizendo para ele: não, é o teu irmão. E note no texto que os empregados estão alegres. Relatam isso para ele com alegria. O teu irmão voltou, por isso o teu pai mandou pegar o animal cevado lá para nós matarmos e fazermos uma festança. É o que nós estamos fazendo, porque o teu irmão voltou.
Ele estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Aleluia. E agora, para espanto de todos, este irmão não celebrou. Ele foi direto ao pai questionar. E quantas vezes nós fizemos igual ele? Vamos questionar: Senhor, por que o fulano é abençoado? Por que eu busco tanto e não recebo, mas o Senhor dá uma bandeja para o outro, Senhor? Ele começa a dizer: Pai, eu sempre estive contigo e tu nunca me deste. Mas bem, ele fez uma acusação grave. Tu nunca me deste nada para que eu me alegrasse com meus amigos. O pai diz: mas filho, nós teríamos que fazer uma festa, nós temos que nos alegrar. O meu filho, teu irmão, estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Ele não conseguia dizer meu irmão, ele dizia: esse teu filho que voltou. Botou tudo fora, o suor do nosso rosto aqui nessa plantação, aqui nesse trabalho, gastou em prostituição e tantas outras coisas, agora volta, o Senhor faz festa. Aí o pai falava com ele: mas meu filho, teu irmão voltou são e salvo. Aleluia. E ele não dizia, ele não conseguia dizer: o meu irmão dizia, o teu filho está aí de volta. E o pai estava com eles, os textos, quer dizer, insistia com ele para que ele entrasse para a festa, ele não quis entrar. Aleluia. Ele não quis se alegrar, porque ele achava que era melhor que o outro, porque na visão dele ele merecia mais que o outro. Aí o pai diz uma coisa impressionante para ele, diz: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Aleluia. Você está entendendo? É isso que Deus está dizendo para nós nessa noite: tudo que me pertence é teu também. Porque se você for olhar na Bíblia, a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Você que aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, agora você tem o privilégio de ser filho de Deus. É isso que ele está dizendo: agora tudo nos pertence. Ele está dizendo: filho, tudo que tu está alegando que eu não te dei, como é que eu vou te dar se já é teu? Tu podia muito bem ter pego qualquer animal que tu queria para fazer festa com teus amigos, mas você assim não fez. Agora nós estamos festejando porque teu irmão voltou, você não consegue se alegrar, mas você queria fazer festa com os teus amigos, mas não quer se alegrar com teu irmão. Aleluia. Nós precisamos amar incondicionalmente como Jesus ama, queridos. Não estou dizendo que você tem que concordar com o pecado alheio. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas Jesus está mostrando para os religiosos e para nós a forma certa de agir. A primeira coisa que nós precisamos demonstrar para o pecador é o amor de Deus. Não é aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, a regra da minha igreja, etc e tal, não. É o amor que Deus tem na pessoa de Jesus por ele. O mesmo amor que teve por mim e por você. Mas quantas vezes nós vamos evangelizar e nós chegamos já com a regra da igreja? Se você for na minha igreja, você não pode fazer isso. E muitas vezes as pessoas não querem isso, porque de regras já estão até por aqui. Porque as pessoas não querem saber de regra, querem saber de ser amada. Precisa de alguém que demonstre o amor de Cristo, que abrace, como esse pai foi e abraçou o seu filho. Glória a Deus. Eu creio que depois ele teve uma conversa à parte com aquele jovem que tinha saído de casa. Eu tenho quase que certeza disso. Porque Jesus, e a palavra de Deus mostra que ele é justo. Nosso Deus é justo, com certeza houve uma conversa depois. Mas para tudo tem um tempo determinado, diz a Bíblia. Não era o tempo de sair e encontrar aquele moço jogando o que ele fez de errado na cara, como se diz no popular. Era tempo de abraçar ele e mostrar a ele que ainda ele era filho, que ele ainda era alvo do amor do seu pai. Aleluia. Depois sim o pai deve ter conversado com ele, dizendo: meu filho, você errou.
Não faça mais isso. Não cometa mais essas práticas. Mas primeiro o Pai demonstrou amor. Mas nós queremos mudar essa receita. Nós queremos primeiro mostrar que nós estamos certos e que as regras foram infringidas. Eu creio que se o pai tivesse feito isso, o filho virava as costas e voltava de novo. Ia haver uma briga, ia haver uma desavença, e é o que mais acontece hoje, infelizmente. Porque a Bíblia diz que o amor de muitos iria se esfriar. E onde não há amor, não há tolerância, não há paciência, não há respeito. Aonde não há amor, tudo falta. A Bíblia diz que o amor tudo suporta. E o tudo aqui é forte, queridos. Esse pai suportou porque amava. Amém, queridos? Talvez você esteja pensando em quem eu sou nesse relato bíblico. O que saiu, o que sempre teve em casa. Alguns podem até pensar que é o pai aqui nesse relato. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é aquilo que Jesus está nos mostrando. Que o amor tem que estar em primeiro lugar. Acima de tudo, o amor. Primeiro o amor, depois as regras. Primeiro o amor, depois o puxão de orelha. Primeiro o amor. E se não fizermos assim, nos tornaremos iguais a eles. Religiosos. Legalistas. E serviremos de pedra de tropeço para muita gente se nos tornarmos iguais a eles. Mas isso não é o querer de Deus. Se você se aproximar de alguém ímpio, pecador, para falar do Evangelho da salvação de Deus na pessoa de Jesus Cristo, você será julgado como Jesus foi. Olha lá, olha com quem aquele pastor está conversando. Com aquela sem vergonha, com aquela prostituta, com aquele vagabundo. Sempre seremos julgados. Se fizermos, somos julgados. Se não fizermos, também seremos julgados. Mas existe um Deus no céu que conhece a intenção do meu e do teu coração. Por que dessa aproximação? O mesmo Deus que sabia o porquê Jesus se aproximava e abraçava o leproso, a prostituta, falava com o samaritano quando os outros não queriam falar. E nós seremos julgados pela intenção do nosso coração. É isso que a Bíblia diz. Vamos amar mais? A Bíblia vai dizer que Deus derrama. Não é pinga-gota. Teu coração do seu amor. Ah, mas eu não estou conseguindo amar ela porque ela me apunhalou pelas costas. Ele falou mal de mim. Se você ainda não está conseguindo, é porque ainda está faltando um pouco mais de amor. Mas nesta noite o nosso Deus está aqui. Deus é amor. Glória a Deus, aleluia. Ele quer colocar um pouco mais de amor na minha e na tua vida para que nós sejamos capazes de ir em busca daqueles que estão perdidos. Jesus estava dizendo para ele: se for para sair agora atrás de uma ovelha que é tua, tu vai. Jesus estava dizendo que a mulher estava disposta a revirar toda a casa, mexer com toda a mobília para achar a dracma dela. Mas que eles não estavam dispostos a se alegrar por um pecador arrependido que era o filho que volta para casa. Isso é triste, mas é o mundo que nós estamos vivendo hoje, que valoriza mais as coisas do que as pessoas, que tratam mais por aquilo que você tem do que por aquilo que você é. Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus nos guarde de nos tornarmos religiosos e legalistas. Que aflore de nossas vidas para o nosso próximo este amor genuíno, infinito e incondicional de Deus.
Porque eu e você que professamos a fé em Jesus somos embaixadores de Cristo. Aleluia. Você sabe o que é um embaixador? Ele representa a sua nação. Aí você agora somos representantes legítimos do reino de Deus aqui na terra. As pessoas vão olhar para mim e para ti e vão dizer: eu não quero esse reino. Ou vão dizer: eu quero esse reino, conforme o amor que nós demonstramos. As pessoas andam se atropelando hoje de um lado para o outro. Ninguém mais tem tempo para nada, nem para amar. Se você parar hoje para escutar uma pessoa, você não precisa fazer mais nada. Só pelo fato de você parar e ouvir aquela pessoa, o que ela tem para dizer, ela já sai dali já alegre. Porque o amor próprio hoje está lá nas alturas. Eu estando bem, até um jargão popular hoje que diz assim: cada um com seus problemas. E cada vez vão se isolando mais. E as redes sociais estão cheias disso. Mas o povo de Deus, ele é diferente. Nós fomos chamados para ser sal e para ser luz. Aleluia. Aquele que ninguém abraça, eu e você temos que abraçar. Aqueles que ninguém quer conversar, nós temos que parar um tempo para conversar. Porque Jesus nos deu esse exemplo. Ele é o nosso exemplo maior. Ele não disse que seria fácil fazer isso. Porque para isso temos que amar como Ele amou, incondicionalmente. E essa não é uma tarefa fácil. Nós olhamos para as pessoas e já rotulamos, se gostamos, ou como se diz no popular, se vamos com a cara, já simpatizamos, já está tudo bem. Mas se nós olharmos com os nossos olhos humanos e não gostarmos da pessoa, já não queremos mais ela por perto. Mas João 3,16 diz que Deus amou o mundo, pessoas, de tal maneira que deu, não vendeu, não emprestou, Ele deu o seu Filho. E desse mundo está eu e você. Que Ele olhou para mim, olhou para você. Quem sabe não viu na minha vida nada que agradasse Ele, mas Ele decidiu amar. E eu entendo, queridos, que amar é uma decisão que nós precisamos tomar. Nós só amamos se decidimos amar. Porque até para odiar também nós temos que decidir odiar alguém. Mas nós não fomos chamados para odiar, nós fomos chamados para amar. Para demonstrar o amor de Deus. Amém, queridos? Amém. Quero deixar então essa reflexão nesta noite para todos nós. Para que nós estejamos cuidado para não nos tornarmos religiosos. Lembre-se, não julgue o teu irmão ou tua irmã quando estiver falando com o ímpio. É claro que há situações que nós não devemos nos colocar. Isso todo mundo sabe. Porque Deus está vendo a intenção do teu coração. E só Ele é capaz de ver o teu coração e o meu. Agora, Jesus não se aproximava de ninguém assim às escondidas. Você não vai achar isso no Evangelho. A mulher samaritana era no poço, no lugar que todo mundo enxergava. Esses do relato aqui, ele está no meio de uma multidão, quando ele fala. Eu não quero entrar num bar para evangelizar, numa boate, não é isso que eu estou falando. O Senhor nos deu a mente de Cristo. O Senhor nos dá sabedoria. Amém, queridos? Eu quero orar por você. Por gentileza, se coloque de pé. Você que pode. Se você entende que você precisa um pouco mais desse amor de Deus na tua vida, eu quero que você venha à frente. Na verdade, eu também preciso. Entreguei para mim nesta noite. Porque como é fácil nós agirmos como eles também agiram. Muitas vezes nós lemos as passagens bíblicas e achamos que isso era coisa daquele tempo. Não, não era não. Nós também somos assim. Nós também gostamos de colocar o que nós fizemos, o que nós somos, por isso, por aquilo. Gostamos, isso é do ser humano. Mas Jesus veio para nos mostrar que não precisamos fazer isso. Precisamos amar. Amém, irmãos? Nós vamos orar então, o pastor Carlos vai estar orando para aqueles que vieram à frente. Nós vamos estar agradecendo a Deus. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, assim como eu vou guardar no meu. Porque Deus tem falado tremendamente comigo através dessa palavra.
Que possamos ser mais cristãos. Oh, Jesus. Porque crente todo mundo é. Crente quer dizer aquele que crê em alguma coisa, em algo. Agora, cristão é aquele que segue os exemplos de Jesus Cristo. Esse é cristão. Ser cristão não é fácil, mas não é impossível, porque o Senhor nos dá essa graça. Vamos orar. Deus e Pai, em nome de Jesus. Pai. Aleluia. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Reconhecemos nesta noite que precisamos, Senhor, deste amor em nosso coração. Reconhecemos, Senhor, que precisamos dessa disposição, deste ânimo que o Senhor Jesus tinha para abraçar, Senhor, o pecador, para ouvir o pecador, Senhor, para falar deste amor incondicional, desta graça salvadora que só o Senhor tem. Aleluia. Dá-nos deste amor, dá-nos dessa graça, nos ajuda a sermos uns cristãos melhores, Senhor, mais semelhantes a Ti, Senhor. Venha formar através da Tua palavra, através do Teu Espírito, o caráter de Jesus em cada um de nós. Todos nós aqui precisamos, Senhor. Todos nós reconhecemos, Senhor, que precisamos que o Senhor haja em nossas vidas nesse sentido. Não queremos nos tornar religiosos, não queremos nos tornar legalistas, Senhor. Queremos ser, aleluia, iguais ao Senhor, seguindo o seu exemplo em tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus, encontre nessa oração, irmã Gladys, Flávia, Melado, seu filho, né, Zomo, do Chile. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Podemos assentar. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Agradecemos a Deus por esta palavra, né, abençoada, que nos trouxe hoje através do nosso pastor Gilmar, sobre o filho pródigo, né? Ousado amor de Deus, né? Ele deixou as 99 e foi atrás de uma ovelha. Amém? Glória a Deus. E assim é Deus com as nossas vidas, né, irmãos? Meus queridos, nós queremos então comunicar os nossos cultos. Quarta-feira, né? Quarta-feira nós temos culto dos obreiros. Bem, nós estamos entrando numa semana aí semana de aniversário, né? Da igreja, segundo aniversário. Bem, e pedimos que todos possam orar. Você vem tirar um tempo de oração, né? Para Deus abençoar esta hora. Amém? Tire um tempo de oração durante essa semana, amém? Para que a igreja venha a ser abençoada. Amém? Para que a igreja, né, ore pelo pastor, ore pelos pastores, ore pela igreja, pelo ministério, né? Ore por sua vida, né? Você incluindo o ministério, você está incluindo a sua vida. Então vamos orar, né? Para que Deus venha nos abençoar. Não são 2 anos, não são 2 dias, né? Não são 2 meses, né? São 2 anos. Aleluia, que Deus tem dado graça, né, irmãos? Porque não tem sido fácil. Aleluia, não tem sido fácil, né? As provações, as lutas, as dificuldades. Eu digo que o inimigo, por nós sermos novos, ele não dá folga, né? Poderia dar folga, né? Pegar as maiores, né? Mas não, ele não está folga. Desde o início, o inimigo trabalha contra a igreja, amém? Mas a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor, amém? Então nós somos gratos a Deus por isso. Mas pedimos, ore pelo pastor Rosemir e ore pela irmã Sheila, que vão estar pregando, né? Vão estar pregando nesse final de semana. Vem então sábado às 19h30, irmão. Sábado, então, nós vamos pegar um pouquinho mais tarde. Vai ser às 19h30. Amém? Amém. E domingo às 9h30 da manhã. Domingo pela parte da manhã, nosso culto. O encerramento, né? Encerramento da campanha de aniversário. Domingo às 9h30. Amém? Depois nós vamos fazer uma confraternização. Amém? Agradecemos então aos nossos amigos internautas, né? Que estão assistindo esse culto. E aqueles que estão dos nossos arredores estão convidados para estar aqui conosco na rua Carlos Finkler, número 100, centro do Vale Real, ao lado da oficina Primos e da delegacia de polícia. Deus abençoe.
Venha, os nossos arredores aqui, né? Bom Princípio, Feliz, Vila Cristina, Linha Nova,